Olá, tudo bem? Voltei com mais uma aula aqui da nossa série O que é ser um cristão evangélico? E como eu prometi aos senhores, que hoje nessa aula o senhor e a senhora irá ficar conhecendo o que é, por que o cristão evangélico não sabe fazer a leitura de um texto bíblico. Não sabe fazer a leitura de um versículo ou de um capítulo de um texto bíblico. Mas isso não é só exclusivo do cristão evangélico. A culpa é de todo brasileiro. De acordo com o IBGE, Instituto de Geografia e Estatística, IBGE, em cada 100 brasileiros, 100 brasileiros, só 8% dos brasileiros sabe ler e interpretar corretamente qualquer tipo de texto. Só 8% em 100. 9 milhões de brasileiros, a população de Mato Grosso do Sul. 9 milhões de brasileiros ainda são analfabetos no Brasil. Isso é muito pouco para um país como o Brasil, que quer, para emergente, que quer ser grande. Infelizmente, esses são os dados tristes que eu tenho para apresentar aos senhores. Então não é só deficiência, não é só do cristão evangélico. Mas essa bolha cresce muito, cresce desproporcional. A bolha do cristão evangélico. A culpa é exclusiva sua. Se o senhor e a senhora não sabem fazer a leitura do que lê, a culpa é exclusiva sua. O senhor e a senhora têm que se esforçar. Assim como eu me esforcei. Tem que se esforçar para descobrir onde está o defeito. Se o senhor e a senhora depender só do padre, só do pastor, só do professor, só do médico, só do engenheiro, o senhor e a senhora não vai poder educar seus filhos e seus netos. O senhor, meu amigo, e a senhora tem que se ajudar, tem que se esforçar. Eu vou dar um pequeno exemplo também aqui. O senhor vai comprar um peixe, chega lá na feira, o peixeiro, você pergunta: esse peixe, meu amigo, você pescou esse peixe quando? Ele vai dizer para o senhor e para a senhora: pesquei esse peixe ontem. Ele foi pescado ontem. Mas esse peixe está há 5 dias lá na banca dele. É um peixe que pode estar com a sua validade vencida. Você não conhece, claro. Isso é o trabalho do peixeiro, do vendedor de peixe. Assim também é o trabalho do padre, do pastor, do médico, do engenheiro, do cientista. Ele vai dizer para você o que ele pensa, o que ele tem, o que ele sabe. Cabe você descobrir, pesquisar. Você percebeu que a culpa é sua? Se o Brasil tem 8% em 100 pessoas que sabem ler e interpretar texto 100%, cabe você, o senhor e a senhora, descobrir, estudar, lutar, pesquisar para melhorar esse nível. Isso é exclusivamente sua. E é nessa leitura que vamos fazer aqui agora que eu vou dizer ao senhor por que é que nós precisamos melhorar o nosso nível de interpretação de texto. Como eu falei com o senhor e a senhora, meus pais nunca foram à escola. Como é que um filho aprende, descobre algo, né? Descobre a forma de ler, de interpretar, se os pais nunca foram à escola? Porque eu me esforcei, eu corri atrás, eu lutei, eu trabalhei, trabalhando e estudando. Então depende de você, amigo e amiga. Essa forma mágica, não tem mágica, é você estudar e pesquisar. Todos conseguem. Eu vou fazer aqui a leitura do livro do Gênesis 14, de 17 a 20. Gênesis de 14, de 17 a 20. O que é que diz Gênesis 14, 17 a 20? Que livro é esse? É do Gênesis. Que Bíblia é essa? É o Torá. Torá é a Bíblia judaica, Bíblia dos judeus. Não tem nada a ver com o cristão evangélico, tá? Já começa por aí a interpretação de texto. Esse livro é o livro do Gênesis, da Bíblia, a Torá, que é a Bíblia dos judeus, judaísmo. Não tem nada a ver com o cristão evangélico. Mais uma dica para o senhor e para a senhora. Vamos ler aqui o que é que diz essa leitura e vamos fazer a leitura do texto. Uma coisa é ler, outra coisa é fazer, adentrar.
na leitura. Voltando Abraão da derrota de Cordolomó e os seus reis aliados, o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro no vale de Savé, que é o vale do rei, desse rei aqui. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Bendito seja Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos. Disse Melquisedeque. E Abraão deu-lhes o dízimo de tudo. Você entendeu o que é isso aqui, meu caro cristão evangélico? O que é que o senhor e a senhora entenderam dessa leitura aqui? Nada. Nada. Apenas você acha que Abraão foi um homem de Deus. Não é? Melquisedeque foi um homem de Deus. Abraão volta da guerra. Isso quer dizer que ele foi guerrear. Né? Foi o quê? Foi brigar com alguém. Foi matar alguém. Quando ele volta, ele é abençoado com a festa ali, com pães e vinhos e comidas e bebidas por senhor Melquisedeque, que é um outro rei. Melquisedeque é um sacerdote. Qual é a missão de um sacerdócio? De um sacerdote? É aconselhar as pessoas, a família, o vizinho, as pessoas que vão no seu templo, na sua igreja, sei lá o quê, para que ele não cometa crimes, não destrua o outro, não roube o outro. Isso é a função de um sacerdote, é aconselhar. Qual é a função do sacerdote do Melquisedeque aqui? Pedir ao Deus Altíssimo que tomasse conta dos inimigos de Abraão. Ou seja, o senhor Melquisedeque, que era um sacerdote do Altíssimo Deus, na linguagem deles, estava pedindo ao Altíssimo para que o Abraão tivesse sucesso na guerra e matasse os seus inimigos. E como de fato, isso aconteceu. Isso foi um encontro que aconteceu no vale de Sadim. Era um vale que tinha muitas armadilhas. E o senhor Abraão, o rei Abraão, saiu entre ele mais três reis aliados, que foi guerrear naquele vale contra 5 reis, chamada Batalha de Sadim. 5 reis. E eles conquistaram esse vale. 2 reis eles capturaram e os 3 invadiram-se com as montanhas. O que eles fizeram? Saquearam tudo daqueles reis que eles foram guerrear. Os bens de valor eles saquearam e trouxeram para cá. Por isso que o senhor Melquisedeque, o rei Melquisedeque, quando chega, ele entrega o dízimo de tudo que ele conquistou naquela batalha. Tudo ele entrega ao rei Melquisedeque. Onde eu quero chegar com isso, senhoras e senhores, meu caro cristão evangélico, é que eu estou fazendo a leitura técnica de um texto que eu acabei de ler. Deus mata alguém, Deus deseja a morte de alguém. Eu, Jeová, se eu for pegar meus filhos, minha família, ou meu grupo e for saquear alguém, matar alguém, destruir alguém em nome de Deus. Qual é o Deus que não vai querer isso de ninguém? Deus é vida. Deus quer a vida de todos os seus filhos. A vida de todas as pessoas. Não saquear, matar, destruir. Por que é que eles fizeram isso? Por que é que Abraão fez isso? Para poder aumentar o seu campo, aumentar a sua renda, a sua terra, o seu território. Com isso ele tinha que sacrificar, matar, expulsar aqueles outros amigos. Isso é a leitura que está aqui em Gênesis 14, 17 a 20. Não chegue na igreja, no templo, onde você quer que seja, na reunião, no sei lá onde você vai aí, né? No culto, sei lá, lê uma leitura dessa e fique maravilhado, não. Você tem que fazer a leitura do texto. Tudo aqui é um significado, isso aqui é política, amigo. Não tem nada de oração aqui. Melquisedeque não orou nada aqui, ele apenas estava interessado em pegar bem dos outros, terra dos outros, comida dos outros. O Abraão foi para lá com o chamado movimento, isso é um chamado movimento dos 18. Era um grupo imenso,
Rio 18, quer dizer, é como se fosse aqui no caso, Marcha para Brasília, 8/1, é um movimento. Isso quer dizer que alguém se juntou aqui, alguns governadores, pagou, alguns sacerdotes pagaram pessoas nesse movimento, Marcha para Brasília, chamou de movimento de 8/1, para quebrar, destruir Brasília. É a mesma coisa. Abraão juntou um grupo de pessoas contra os reis e foi destruir, tomar a terra dos outros. Não muda nada, amigo. Isso aqui apenas é um livro só política. Só cabe você fazer, interpretar o que você lê. Perceberam? Isso é fazer a leitura de um texto qualquer. Não só um texto bíblico. Estou dizendo porque é uma bolha que mais cresce e a pobreza está na interpretação de texto das pessoas. Infelizmente, é isso que acontece hoje no Brasil. Aconteceu antes. Está acontecendo hoje e vai acontecer amanhã. Porque não existe o profeta, amigo. Existe um pensador. Um cara capaz de ler o passado, comparar com o presente e apontar para o futuro. Isso é a ideia de um pensador. Não existe profeta. No nosso próximo encontro, eu vou citar outra leitura, dessa vez do Novo Testamento. E vamos comparar. Que diferença tem essa leitura do Velho Testamento, que é da Bíblia Torá, com uma leitura do Novo Testamento, que é da Bíblia cristã? Aí já vou entrar em outra face do tempo. Um abraço para você. Se inscreva aqui no nosso canal. Estou te esperando aqui. Deixe seus comentários, curta com os amigos e comentem. Diga se eu estou corretamente, se eu fiz a leitura corretamente ou não. Mas você tem que dizer. Não é apenas concordar. Um abraço, tchau.